Aline Castro, comunicadora pública, jornalista e também podcaster. Tenho um podcast que é o Comunicação Pública Guia de Sobrevivência. Aline, precisamos nós, os comunicadores, de uma boia, de um guia para sobrevivermos a esta nossa tarefa de comunicar com o mundo? Oi, Jorge, como vai? Tudo bem? Bom, acredito que uma boia pode ajudar um pouquinho de vez em quando, né? Um guia, como eu costumo dizer. Fazer comunicação não é fácil, fazer comunicação pública no serviço público é ainda mais difícil, né? Os comunicadores públicos enfrentam muitos desafios que vão desde uma incompreensão do papel que é, né, realmente que eles devem desenvolver dentro das organizações, até a multiplicidade de tarefas, a overdose de informação a que eles têm que gerenciar, né, o fluxo de informação completamente maluco, muitas vezes. Então, o guia nasceu justamente para tentar orientá-los nesse mundo absurdo e cheio de coisas que é a comunicação. Olha, vamos já falar das dificuldades, mas eu antes prefiro começar por aquilo que é muito bom. O que é que tu definirias como sendo grande comunicação? O que é algo que tu dissesse assim, olha, aquilo que nós estamos a fazer aqui hoje, o que fizemos hoje aqui, é grande comunicação e nós conseguimos sucesso. Podemos definir esse sucesso? Eu acho que é aquilo que toca as pessoas, e eu gosto de usar muito uma palavra que é interesse público, né? Quando a gente fala de comunicação pública, a gente está naturalmente falando de interesse público. É aquilo que realmente vai fazer diferença na vida das pessoas. Eu começaria por aí. O que é o interesse público? Porque não é fácil de definir o que é o interesse público. O meu interesse particular ou o teu interesse particular é fácil para nós definir, mas o público é assim uma entidade abstrata, grande, de um conjunto de muitas pessoas que têm muitos interesses muito diferentes. É verdade, não é fácil. Eu acho que a gente tem que pensar o que atinge mesmo o coletivo, né? E o que pode fazer com que nós, enquanto grupo, né, enquanto sociedade, enquanto uma cidade, ou até mesmo dentro de uma organização menor, o que pode facilitar a nossa convivência e a nossa realidade, de uma forma, né? Então, acho que o grande papel da comunicação pública é saber realmente diferenciar as informações que vão facilitar, que vão fazer com que as pessoas realmente possam conviver melhor e exercitar os seus papéis, né, dentro de uma organização, no caso, de uma maneira melhor. Quer Tem dizer, muito por esse papel exemplo, de facilitação. que o público sinta que aquela comunicação está a ser útil. Se for de um hospital, saber como é que pode recorrer ao hospital. Se for no tribunal, tu tens essa experiência. No caso de um tribunal, como é que ele funciona, para que é que ele serve. Na experiência portuguesa, normalmente os tribunais não explicam quase nada, não explicam as decisões. Nós conhecemos apenas aquilo que o tribunal decidiu na sentença ou no acórdão final, mas não há essa interação com o público. Como é que é no Brasil? Também é a mesma fórmula, ou pelo contrário, o sistema judiciário está mais aberto e admite falar com o público em geral sobre aquilo que está a fazer? Não é tão diferente não, Jorge. Existe um movimento grande, né, para que isso se altere, para que a justiça seja mais acessível mesmo, seja mais próxima das pessoas. Eu, inclusive, estudo muito o movimento da linguagem simples, né, plain language, que tem muito esse papel de traduzir o juridiquês para que as pessoas, qualquer pessoa, independente do nível educacional, do local, da origem, consiga entender pelo menos um pouco mais, né, ali do sistema de justiça, das decisões judiciais e tudo mais. A gente ainda está engatinhando nisso. Essa é uma das minhas causas, uma das minhas lutas. Eu acho que a gente não precisa, não é questão de deixar as decisões judiciais rasas e muito simplórias, não é isso. É simplesmente a gente ter noção de que a sociedade, para que ela possa realmente avançar como sociedade, as pessoas precisam e têm direito, né, de ter mais clareza de como a justiça opera, dos seus direitos e das suas responsabilidades.
E quando eu imagino que nesse trabalho diário e nessa experiência que tu tiveste, todos temos que lidar, quem faz comunicação, com os poderosos, que tem sempre essa dificuldade, que é porque é que eu hei de explicar alguma coisa que eu sei que é assim e que está bem feita, mesmo se a linguagem for muito cheia de jargão técnico, seja num tribunal, seja numa qualquer outra organização. Quanto mais complexa é a função social de que nós estamos a tratar, mais resistência existe a simplificar, no fundo a aproximar os outros dessa simplificação que permite que, é disso que eles estão a falar. Jorge, você tocou num ponto interessante, porque muitas vezes a linguagem ela é usada como uma questão de status, como uma barreira proposital até, para se manter um status, para se manter uma posição superior, né, na sociedade. E o que eu já ouvi muito no meu dia a dia, no ambiente jurídico, é que é papel do advogado fazer essa tradução, né, que o juiz não precisa se preocupar tanto com isso. Mas isso se contradiz muito com o que a gente vê nos planos estratégicos, por exemplo. Eu não sei como é em Portugal, mas aqui as instituições de justiça, os tribunais, têm planejamentos estratégicos como grandes empresas, né? E a gente sempre vê lá que existe uma intenção de ser reconhecida pela sociedade, de ser referência, de se aproximar da sociedade. E como é que a gente faz isso mantendo uma linguagem totalmente hermética e inacessível? É impossível. Então, eu acredito, claro, o advogado tem um papel preponderante nisso, ele tem os seus clientes, ele tem, de fato, o que fazer, ser uma ponte, de fato, né? Porém, se a gente quer atingir esse ideal, essa visão de futuro que a maioria ali dos tribunais que eu acompanho tem, a gente precisa descer um pouco do salto e precisa, de alguma forma, se aproximar das pessoas e não tem um outro jeito. A gente jamais vai compreender algo que a gente não entende, né? Olha, é muito interessante saber isto, que há um plano estratégico, que a organização pensa que se quer aproximar, quer ser mais respeitada, quer estar mais aberta à sociedade, no fundo para quem trabalha, para os cidadãos. E à comunicadora pedem o quê? Pedem que execute esse trabalho ou, pelo contrário, o que tu lidas é com essa incompreensão de que falavas no início e com quase esse ego, esse umbigo que é conta a minha história porque eu quero ficar bem na fotografia e eu se calhar quero sair daqui e concorrer à prefeitura ou outra coisa qualquer. Você tocou num outro ponto fundamental, né? Infelizmente, ainda há muito essa confusão. Quando a gente fala de comunicação pública, como eu disse no início, a gente está falando da comunicação que é do interesse público, que é da sociedade, que coloca as pessoas no centro. No entanto, se confunde comunicação pública como sinônimo da comunicação que é feita por um órgão público. E, normalmente, a gente ainda tem uma visão muito antiga de que um assessor de imprensa, o profissional, né, que atua ali dentro dessas organizações, ele está lá para promover as autoridades que integram aquele órgão, para mostrar o que essas autoridades estão fazendo, para tirar as fotos das reuniões. Então, assim, é uma visão muito estreita, muito pequena e muito antiga do que a comunicação realmente é. Isso não é comunicação pública, isso é comunicação privada, porque está a serviço de um interesse privado, que não é o interesse público, como falamos aqui no início. Lidar com isso é difícil. E como é que os convences? Como é que no fundo, lhes dás a volta para conseguir que a comunicação de interesse público esteja acima daquilo que é o interesse particular de cada um dos jogadores que estão no tabuleiro público? Bom, a gente está falando de uma questão de cultura, né? E como qualquer mudança de cultura, não é fácil, você tem que ter muita estratégia para mudar isso. Se você bater de frente, se você disser isso eu não faço, não é pode ser pior, né? Então a gente tem que ter muita sabedoria. Como é que tu fazes? Tentando mostrar que, na verdade, quando a gente fala para a sociedade, quando a gente fala na linguagem do cidadão, quando a gente ajuda as pessoas a entenderem, a facilitar a vida delas, a gente naturalmente está ganhando imagem, a gente também está ganhando reputação. Nesse mundo tão doido que a gente vive, Jorge, que a gente é submetido a muita informação todos os dias, o celular que não para de apitar, as notificações múltiplas, você presta atenção no quê? Você presta atenção naquilo que importa para sua vida.
Você concorda? Você não presta atenção aquilo que não interfere no seu dia a dia, não conecta. Você pode até ler, no segundo seguinte você já esqueceu. E o pior, muitas vezes, você até depõe contra a própria imagem da instituição. Então, um assunto irrelevante num site, quando o cidadão está buscando lá a informação do seu processo, ou uma informação de utilidade pública, sei lá, saúde, como você citou, trânsito. Quando ele entra no site de uma instituição e ele vê tudo, menos aquilo que ele procura, ele vê uma reunião que o dirigente participou, uma medalha que fulano recebeu, o que ele vai dizer? O que ele vai pensar? Isso aqui não é para mim, isso aqui não... Esse serviço público realmente não funciona. Então, quando a gente dá a informação pública, quando a gente faz a comunicação verdadeiramente pública, a gente também está contribuindo para que a imagem da própria autoridade, das carreiras, também seja bem vista. Então, eu tento ir por esse caminho. Não é fácil, mas a gente tenta. Até porque, se for um caminho de confrontação ou de ruído, porque no fundo o que tu estás a dizer é, se nós estamos a promover comunicação irrelevante sobre factos que não têm interesse nenhum, exceto para o próprio que a está a promover, soa quase a uma propaganda, existem esses dois caminhos, que é a indiferença. Por um lado, há tanta coisa aí nas redes, no telefone, onde for, e por outro lado, se isto não me diz nada, se isto não resolve o meu problema ou não me apaixona, eu não quero saber aquilo. Fazemos zip e vamos embora. Perfeito, é exatamente isso. Então, na melhor das hipóteses, a pessoa simplesmente dá de ombros e não se importa com aquilo. Só que na pior das hipóteses, a imagem, a reputação da instituição e da própria carreira pública, ela é arranhada. Né? Porque as pessoas percebem, não se pode subestimar os públicos. As pessoas percebem o que é interesse público e o que é interesse privado. E reagem quando tu promoves alguma coisa que tu não estás convencida que seja de interesse público, enfim, em que podes até fazer alguma cedência por alguém que é mais importante e que levou a sua avante. Os públicos percebem isso e reagem, ou pura e simplesmente abandonam a tua comunicação e vou usar a palavra engagement, esse agarrar à tua comunicação, no fundo, esse namoro perde-se? Olha, eu já vivi as duas experiências. Normalmente, o mais comum é a gente ser ignorado. Assim, ignorado, as pessoas não comentam, não interagem, não se engajam. Mas a gente já teve, sim, reações. Do tipo, né, olha, meu processo está aí parado e vocês estão fazendo um evento X, Y. Então, a gente já viveu isso, sim. E uma das grandes tarefas do comunicador público, né, e uma das grandes coisas que eu acho que a gente tem que fazer mesmo é incentivar que as pessoas se manifestem. Porque as pessoas precisam olhar para as redes sociais, para os sites das organizações públicas como algo delas. É um espaço delas, é do povo, é do público. Né? Então, elas precisam olhar e elas precisam realmente se indignar e se manifestar contra esse tipo de mau uso da comunicação. Mas quando há essa indignação, quando há essa raiva, quando há essa zanga, depois não te cobram a ti, que és da comunicação, do género, tu tens que evitar, no fundo tu tens que calar o planeta e calar o mundo, quase amordaçar essa ideia que tu tens, que é uma ideia democrática, de abertura, de diálogo, e em que as pessoas podem dizer, olha, este serviço não me está a ser útil, não está a funcionar. Sim, já aconteceu. Eu noto uma imaturidade muito grande ainda. Bom saber que talvez não seja uma exclusividade do Brasil, né? Pelo que você está me falando, é geral. Uma imaturidade muito grande para lidar com a interação. Então, ao invés de se perceber que, puxa, que bom, temos um cidadão consciente que se importa o suficiente com o nosso serviço para se indignar com isso. É visto como um inimigo, como alguém aborrecido. Inimigo. E sim, eu já sofri coisas do tipo, mas quem mandou publicar? Ou então, olha, esse assunto coloca só no site. Ou pior ainda, Jorge, já me pediram até para desabilitar os comentários. Olha, mas não deixa ninguém comentar não, vamos só publicar. E aí, a gente tem que ter uma consciência de que isso não é comunicação. E isso acontece que qualquer um depois pode pegar nesse post, não comentando na tua rede, na tua instituição, pode comunicar em qualquer lugar, pode escrever qualquer coisa e o efeito na realidade não se consegue parar o vento com as mãos.
Sim, a gente está falando de comunicação em rede, a gente está falando de um paradigma de comunicação que é naturalmente transversal e a gente não tem mais como calar, isso não existe. A comunicação vertical e unilateral, ela não existe, ela nem é comunicação, né? Então Essa é uma isso é rede. impossível. Olha, e o que é que nós podemos fazer, nós os comunicadores, para tentar, não sei se educar, se sensibilizar, se ajudar quem está nestas zonas de liderança, quem está em frente às várias organizações, sejam empresas, sejam organizações públicas, o que é que nós podemos fazer para os ajudar a comunicar melhor e a compreenderem que o mundo mudou e mudou mesmo? Olha, é uma luta, né? É uma mudança de cultura, como eu falei, não é fácil. Eu acredito muito num trabalho de formiguinha, como a gente costuma dizer aqui, que é um passinho de cada vez, né? A gente tem que ter sabedoria para aproveitar as pequenas oportunidades que o dia a dia profissional vai nos dando para disseminar mais até esse conceito de comunicação pública. Oportunidades como você está me dando aqui é um caminho, né? Falando com uma pessoa ou outra, falando até assim no grupo da família ali do WhatsApp, aproveitando as pequenas oportunidades para que as pessoas entendam que não é normal você fazer um mau uso, um uso privado de uma comunicação que deveria ser pública. Esse espaço é das pessoas. Então, a gente precisa naturalizar um pouco isso e disseminar mais essa ideia mesmo para as pessoas. Nós, quando precisamos de comunicar, precisamos, obviamente, de assuntos, de pretextos, de pautas, como dizem no Brasil, no fundo, algo para contar às pessoas, e precisamos de alguém que corporize isto, o porta-voz, aquele que vai contar aos outros. Tens na tua cabeça a ideia de um porta-voz perfeito, que te consiga contar a história e chegar ao público? Eu acho que o porta-voz perfeito é aquele que conecta, né? É aquele que sabe. Claro, existe toda uma técnica de oratória que sabe endossar bem as palavras, dar vida, né, dar voz, ter uma certa música na sua fala, mas vai muito além disso. É aquela pessoa que tem realmente um conteúdo a oferecer, né? E que se importa verdadeiramente com o receptor daquela informação. O verdadeiro porta-voz é aquele que não está falando para o seu próprio ego, né? Como você até mencionou mais cedo. É aquele que está realmente preocupado em fazer diferença para quem está ouvindo, lendo, para quem vai consumir essa informação. Essa é o melhor porta-voz é esse, que ele vai se conectar de fato com a audiência. Se ele puder fazer uso, claro, de um bom storytelling, né, de uma boa técnica vocal, muito melhor. Mas, acima de tudo, é a pessoa que sabe transmitir uma humanidade mesmo com o seu olhar e com a sua fala. No fundo, tu o que preconizas é que esse porta-voz ideal seja um ser humano, não um robô que debita apenas mensagens, que sinta aquilo que a sua audiência está a sentir e que responda, no fundo, às perguntas que aquela audiência pode estar a fazer. Isso coloca desde já o prisma da comunicação, não em si, mas completamente no outro. Exatamente. A única razão de uma comunicação existir é o outro, né? A comunicação, o processinho básico da comunicação é emissor, mensagem, receptor. Sem receptor, não tem porquê você falar sozinho com as paredes, né? Então, a única razão de uma comunicação existir é o receptor. Isso em qualquer esfera, tá? Na organizacional, na pessoal, administrativamente, tudo. Então, o bom orador, né? O bom emissor é aquele que busca minimizar os ruídos, os possíveis efeitos ali de ruídos que pode haver nessa mensagem para facilitar a compreensão da informação. A comunicação acontece quando o receptor entende, quando ele absorve um conceito, quando ele toma uma ação que a gente quer que ele tome, aí a comunicação teve seu efeito. Portanto, a comunicação tem que, no fundo, alguma coisa tem que acontecer para produzirmos um determinado resultado, a empatia, a ligação, explicar ao que se vem e esperar que o outro entenda o que estamos a dizer, faça alguma coisa que pode melhorar a nossa vida de todos, porque senão faz-se o quê? Cria-se um muro, cria-se uma barreira. Quando nós escolhemos o porta-voz bem falante, todavia
distante e que, no fundo, mais do que estar a falar para mim, parece estar a falar para si próprio. O porta-voz que diz: vejam quão bonito e bom de palavras sou eu, admirem-me ao invés de entendam-me. Exatamente. Ninguém gosta de quem só fala de si próprio. Você já teve experiência de conversar com alguém que só sabe falar de si mesmo? É muito chato, né? Acontece a mesma coisa com a comunicação organizacional, com a comunicação que a gente tem que fazer. A gente tem que colocar o outro em primeiro lugar. E uma curiosidade, Jorge, eu tenho até uma colega da Associação Brasileira de Comunicação Pública, que é a associação aqui do Brasil da qual eu faço parte, e ela chamou atenção para isso uma vez, e eu sempre gosto de trazer nos meus exemplos. É muito comum, não sei se isso acontece aí em Portugal também, mas aqui no Brasil acontece muito. Você entra no site das instituições públicas, o sujeito das notícias lá, né, é sempre o próprio órgão. Então, o tribunal fez isso e aquilo, o departamento blá 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 fez isso e aquilo. É sempre o próprio sujeito. E, meu Deus, a pessoa já está no site daquela instituição, ela já sabe quem é o sujeito, né? Vamos inverter um pouco a lógica, vamos colocar as pessoas, vamos mostrar como aquele serviço, aquele procedimento, aquele evento, ou a pauta em si, né? Como é que ela mudou a vida realmente das pessoas. Como é que deveria ser? Como é que tu preconizas isso? Como é que tu mudarias esse paradigma do eu, nós, a organização, fizemos, queremos, fazemos, para tornar a comunicação mais acolhedora? Sim, mais acolhedora e mudando mesmo a lógica ali. Então, por exemplo, se você está desenvolvendo, sei lá, um procedimento novo num sistema, um sistema eletrônico novo. Ao invés de você dizer, a organização lança o novo sistema, você vai dizer, o novo sistema vai agilizar em 20%, em 30% a expedição das certidões. Um exemplo. Então, a gente tem que mostrar o que aquilo vai mudar para o usuário, o que aquilo vai mudar para as pessoas. Não é o que o tribunal lançou, que o órgão X, que o departamento Y fez. Não importa, não importa. O que importa é o que aquilo altera na vida das pessoas. É, portanto, um conceito de utilidade, que é nós tomamos esta decisão, fizemos isto em teu benefício para resolver uma tua dor, e isso muda, obviamente, completamente o conteúdo. Falamos no início que estavas sempre assoberbada, cheia de coisas. Curioso, há uma estratégia, portanto, devia ser claro o que se pode fazer. O teu dia-a-dia é cheio de pessoas que te batem à porta a dizer Aline, faz-me um filme, faz-me uma história, faz-me... É sempre um amontoado de pedidos que tu tens que gerir no dia-a-dia? Sim, Jorge. Eu chamo carinhosamente de pastelaria por causa do ritmo, que parece que a gente está sempre fritando um pastel. Olha, eu tenho que fazer, eu quero isso, eu quero aquilo. E aí que vem a grande armadilha, né? Que é muito fácil você se submeter ao ritmo da pastelaria e achar que seu trabalho é só isso, né? E aí eu costumo chamar atenção para os comunicadores que a gente, ok, tem que fritar um pastel ou outro no dia a dia, mas a gente tem que aprender a fazer um trabalho estratégico mesmo dentro das organizações para mostrar que a nossa comunicação pode ser mais nutritiva. E isso muitas vezes envolve você fazer menos, mas coisas com mais efeito, com mais qualidade, com mais tempo de planejamento, mas que vão resultar num resultado mesmo mais efetivo, né? E a gente não consegue fazer isso fritando pastel o dia inteiro, nesse ritmo enlouquecido. Tem que tentar dar uma freada, tentar as pessoas verem também os efeitos práticos que um bom trabalho, um trabalho mais estratégico de comunicação pode dar. Porque isso implica parar a máquina da pastelaria, que é para ter tempo para pensar. Se fores engolida por esse turbilhão de pedidos e de demandas, o que acontece é que deixas de ter capacidade de pensar, a qualidade do trabalho piora? Sim, com certeza. Você tem que refletir sobre o que você está fazendo. Então, e isso, mais uma vez, é uma mudança de cultura, mas vai também muito da postura do comunicador. O comunicador, infelizmente, ele tem que saber dizer não. Ou então ele tem que saber direcionar a pessoa para um procedimento, para um fluxo de pedidos adequados. Olha, então, ok, você quer uma campanha, mas nós temos um cronograma anual. Então, por favor, vamos marcar uma reunião para você me dar um briefing, para eu entender o teu problema e a tua necessidade. E a boa comunicação, ela sempre vai nascer mesmo de um problema. Ela não é simplesmente, olha, eu quero um cartaz, eu quero um vídeo.
o vídeo, o cartaz, a notícia é um meio. A gente tem que ver qual que é o problema, para que essa comunicação, para que o cartaz, para que o vídeo, o que ele quer resolver. E quando te aparecem pessoas que não sabem qual é o problema, não sabem qual é o objetivo e não sabem o que resolver, mas aquilo que querem verdadeiramente é isso, é um filme e é uma campanha. Como é que é? E detestam que lhes digas que não, imagino. É difícil, não vou negar. Muitas vezes a gente acaba mesmo tendo que, né, fazer, mas a gente sempre tenta mostrar para a pessoa: olha, ok, você quer um vídeo, pode ser o melhor caminho, mas me conta um pouquinho mais do que motivou. Posso te sugerir uma outra ação? Então você tem que ser muito assim inteligente nesse contato, né? E saber mostrar para a pessoa que a tua intenção, você como comunicador, tem a melhor intenção possível. Você quer ajudar ela a resolver esse problema. Você é um aliado dela, né? Aí que tá. Então e como é que nós estamos no tempo dos mídias sociais, do Facebook, do Instagram, do Twitter, também te pedem, faz-me aí uma campanha viral com milhares de likes e afins e olha, eu tenho aqui apenas R$5 para conseguirmos fazer a campanha que vai conquistar o mundo e será partilhada até pelo Papa e pelo Presidente do Brasil? Sim, a gente está na era dos likes, né? E há muito essa ilusão de que um conteúdo ali vai viralizar e vai ser compartilhado e todo mundo vai se engajar e a expectativa é muito diferente da realidade, né? Normalmente isso não acontece. E às vezes acontece pelos motivos que não são tão legais, né? Muitas vezes os virais são de coisas que não são muito legais para a instituição. Curioso. Portanto, explicar-lhes que conseguir fazer algo viral é muitas vezes um acidente e tantas vezes é um acidente mau, porque somos virais por razões erradas ou que no fundo criam um ruído e apontam para outra coisa que não era o que nós queríamos. Pois é, no ambiente digital a gente vive a era aí dos cancelamentos, né? Então tá todo mundo esperando o seu primeiro deslize. Você pode ser o mais cuidadoso possível. Em algum momento, né, ali alguma coisa talvez não seja tão bem colocada quanto poderia e as pessoas vão adorar se juntar para criticar e aí você acaba tendo um viral negativo. Infelizmente, isso reverbera. As crises reverberam mais rápido, muitas vezes, do que o conteúdo de utilidade pública. Então, essa é mais uma das dores de quem trabalha com comunicação. Aline, vamos fechar. O que é que, para ti, uma comunicadora, te dá mesmo gozo e te faz chegar à noite, antes de dormir, e dizer: hoje foi um grande dia, foi um dia gordo? Eu acho que é saber que a gente atingiu pelo menos uma pessoa. Às vezes a gente recebe feedbacks e até agradecimentos. Puxa, esse vídeo realmente me ajudou. Puxa, eu não sabia dessa informação. Ou então um simples muito obrigado, né? É muito triste a gente ver como as pessoas são carentes de informações que são delas de direito. As pessoas agradecerem algo que deveria ali ser algo muito mais fácil delas acessarem, mas elas se surpreendem positivamente quando elas encontram essa informação. E ser a ponte disso, né, de facilitar e de realmente tornar as informações acessíveis para as pessoas, fazer com que elas conheçam seus direitos, né, é muito gratificante. Então, eu acho que eu vou dormir tranquila no dia em que eu recebo mesmo esses obrigados. As pessoas também sugerem muitos assuntos, né, nos dão, é um presente quando a pessoa nos dá uma sugestão. Você deve saber disso também, Jorge. Quando te dão uma sugestão de pauta, te trazem um assunto para você abordar no podcast, eu acho um verdadeiro presente. Então, quando eu recebo isso, eu penso, puxa, estou no caminho certo, né? Estou realmente me comunicando com as pessoas. Para quem ainda não ouviu, fica a sugestão, ouvir o teu podcast, Comunicação Pública Guia de Sobrevivência. É um podcast sobre comunicação. Para quem se interessa por este tema, vale a pena ouvir. Aline Castro, muito obrigado. Eu que agradeço, Jorge. Muito obrigada. Um abração.